Existe algum remédio para usar na hora da síncope? Um colega deixou essa perguntinha aqui no canal, num vídeo que eu falo sobre síndrome vasovagal, 10 dicas para evitar a síncope, eu vou deixar aqui no card para vocês. O comentário dele foi o seguinte: não existe nenhum remédio para tomar na hora que está dando sintoma. Tenho há mais de 10 anos. Quando começam as pré-síncopes, ficam meses, dão labirintite, dão enjoo. Parece que ir na academia é um gatilho também, porém ser sedentário é tão ruim quanto. De fato, ele está certo nessa questão do sedentarismo. Apesar de ser muito difícil para a gente fazer exercício físico com a desautonomia, muito pior é ficar sem o exercício. Essa questão de ficar parado, ficar em repouso, pode ser bem prejudicial para quem tem desautonomia. Mas, voltando à pergunta dele, infelizmente a gente não tem mesmo nenhum remédio específico para usar na hora que a gente vai ter uma síncope, que a gente está com sintomas de pré-síncope. É muito mais uma questão comportamental mesmo, de você aprender a reconhecer os seus sinais, os seus sintomas nessa hora, quais os alertas, que te indicam aí que talvez esteja chegando uma síncope e aprender a lidar com esse momento. No começo isso é muito mais complicado, porque sempre que os sintomas começam a gente já leva um susto, meio que se desespera, afinal de contas, sintomas pré-desmaio assustam mesmo qualquer pessoa, isso é normal. Além de serem extremamente desagradáveis, desconfortáveis. Mas depois de um tempo com isso acontecendo frequentemente, você acaba aí meio que aprendendo a lidar com isso, a reconhecer, sabe? Cada indivíduo responde de uma forma, vai sentir de uma maneira individual ali. Só que geralmente os sintomas que indicam pra gente que possivelmente está chegando uma síncope é enjoo, tontura, uma certa fraqueza nos membros, você começa a perder a força, sente um calor muito intenso, depois começa a sentir uma sudorese, assim, um suor frio, fica muito zonzo, como se você fosse cair mesmo a qualquer momento. Geralmente é assim, mas nem sempre. Tem pessoas que têm algumas particularidades, vão sentir de um jeito diferente. Por isso que é muito importante que você saiba reconhecer os seus sinais, os seus sintomas. Ficar muito atento mesmo ao que acontece no seu corpo aí nessa hora antes da síncope e também quando ela acontece e o pós. No meu caso, eu sei que a coisa tá chegando quando eu começo a sentir um calor muito intenso, assim, principalmente na região assim, da cabeça, e também sinto ao mesmo tempo um enjoo muito forte e muito característico. E aí, quando você começa a sentir esses sinais, isso é um indicativo que você tem que correr para se deitar de preferência, ou se não for possível, se sentar o mais rápido possível para evitar a queda e se machucar, bater a cabeça, enfim. Se for possível, se você estiver num lugar que isso é viável, deite-se e coloque as pernas para cima. Às vezes tem alguém ali ao seu lado que você vai conseguir pedir esse favorzinho de segurar suas pernas mais elevadas aí que a cabeça por um tempinho, uns 5 minutos, até você se restabelecer e começar a se sentir melhor. Caso não seja possível você se deitar ou se sentar, não tiver nenhuma cadeira, nenhum banco próximo, se agache mesmo, sabe? Abrace as pernas e fique agachado. Se você estiver num lugar público, assim, tipo, cheio de gente, como num supermercado, por exemplo, e você ainda não está muito adaptado com essas recorrências de síncope, está meio na dúvida, está achando que os sintomas são controláveis, mas fica com um certo receio de que aquilo venha mesmo, aí você pode, nessas horas aí, você sentir uma coisinha diferente, já apertar as suas mãos assim, uma contra a outra e puxar. Isso ao mesmo tempo que você cruza as suas pernas, coloca aí uma perna na frente da outra e aperta, contrai o bumbum, como se tivesse mesmo com vontade no banheiro, sabe? Se aguentando para ir no banheiro. Essas manobras, elas podem evitar aí que evolua para uma síncope, mas nem sempre isso dá certo. É sempre melhor mesmo deitar. E depois desse período mais crítico aí que você está se restabelecendo, é bom você se hidratar muito, tomar muita água, mas não tome tanta água assim de uma vez só, porque senão pode dar ruim de novo. Tome de golinho, aos poucos e de preferência uma aguinha um pouco mais geladinha, não tão gelada, mas também não na temperatura ambiente, sabe? Isso vai te ajudar bastante a se recuperar. Se você tiver isotônicos ao seu alcance, tipo um Gatorade da vida, Gatorade, não sei como é que pronuncia, aí você pode usar também em pequenas quantidades, assim, não vai beber tudo de uma vez só. Manter-se muito bem hidratado, isso é extremamente importante, é fundamental mesmo para a desautonomia. A gente precisa de um volume sanguíneo aí maior.
Agora, quanto às medicações, no caso da síndrome neurocardiogênica, muito conhecida aí como síndrome vasovagal, você pode conversar com o seu médico sobre essa questão de testar algumas medicações para tentar evitar a recorrência e uma frequência muito alta dessas síncopes. Mas assim, não são remédios muito fáceis de conseguir nas farmácias, são bem caros, porque alguns deles aí na verdade são importados. Eu fiz um vídeo sobre a fludrocortisona, que é a medicação que eu uso para tentar segurar as síncopes. Eu vou deixar aqui no card para quem tiver interesse em dar uma olhada aí como é que a fludrocortisona funciona. Lembrando que essas medicações, elas não são assim, tipo, um arraso, sabe? Infelizmente, elas dão ali uma mãozinha, mas tá longe de ser uma coisa que te alivia em todos os sintomas da desautonomia, infelizmente. Mas pra gente, né, qualquer mãozinha é muito bem-vinda. Mas a medicação vai depender muito do seu caso, de outras doenças que você tenha, de qual tipo da sua desautonomia, quais são os seus sinais, os seus sintomas. E muito importante, caso você venha a desmaiar e parar no hospital, comunique alguém que esteja com você, ou se você mesmo tiver em condições, fale para o médico, para a enfermagem que você tem desautonomia, tem uma disfunção autonômica e que alguns medicamentos não podem ser usados, ou se forem usados tem que ser uma dose muito baixa, com muito cuidado, porque eles podem disparar outras síncopes ou outros sintomas em você. Por exemplo, medicamentos que são vasodilatadores. Sabe aquele que a gente usa, o nitrato sublingual no tilt test, que eles botam um negocinho embaixo da nossa língua? Aquilo é um medicamento vasodilatador, e para quem tem desautonomia, síndrome vasovagal, que é a mesma coisa que neurocardiogênica, acaba estimulando uma síncope na gente, causando hipotensão, desregulando os batimentos. Então, por favor, não esqueça de avisar aí a equipe da enfermagem sobre o seu caso. Seria um verdadeiro sonho se a gente tivesse alguma medicação para usar nessas horas, um remedinho assim que a gente só botasse assim, tomasse e simplesmente aquilo acabasse, passasse todos aqueles sintomas horrorosos de uma pré-síncope e a gente ficasse zerado. Mas infelizmente a gente ainda não tem, pelo menos até o momento, quer dizer, que seja do meu conhecimento, né? Se alguém aí do outro lado está assistindo esse vídeo e conhece alguma medicação, algum recurso, coloca aqui nos comentários para a gente saber. Já aproveita e me diz também aqui embaixo o que é que você faz para melhorar dos sintomas nessa hora. É isso, gente. Beijo, fui!